Olá, criptomaníacos! Como vocês notaram aí no início do vídeo, temos um novo parceiro aqui no canal, que é a Stake. A Stake é um cassino virtual que aceita criptomoedas. Então, se você quer fazer algum jogo aí, você gosta de jogos de cassino, você pode utilizar a Stake para fazer isso utilizando as suas criptomoedas. No vídeo de hoje, falaremos sobre dois assuntos muito sérios, duas notícias que saíram essa semana. A primeira é o fechamento das contas, não mais das exchanges, e agora sim dos sócios das exchanges, de pessoas físicas, pessoas que não estão tendo mais opção de fazer transferências bancárias. Isso é muito grave e mostra que o cerco está fechando. A segunda notícia também tem relação com essa primeira, que foi a Receita Federal pedindo todo o histórico de transação para um peixe grande, uma pessoa que tem muitos recursos em criptomoedas e que obviamente nunca fez declaração, até porque isso não era obrigatório, e agora a Receita Federal está pedindo esse histórico desde 2015 e mandou uma carta para essa pessoa. Então são assuntos muito sérios e que a gente vai discutir no vídeo de hoje, logo após a vinheta. Para você que não entendeu, essa caneca é somente uma homenagem ao Fluminense, que é meu time, que venceu ontem o Fla-Flu. Aproveitando para falar de outros assuntos, eu queria agradecer a vocês, criptomaníacos, por terem votado no canal na premiação Crypto Awards 2018, que é da Criptomoedas Fácil. O canal acabou sendo indicado à premiação, está entre os 5 finalistas, acabou de sair esse resultado, e agora a gente vai saber quem é o vencedor no dia 23 de março, no Rio de Janeiro. E eu queria aproveitar para parabenizar os outros finalistas, os outros colegas aí do setor de criptomoedas, são pessoas com muito peso no setor e que fazem um grande trabalho. Parabéns, Felipe do Bitnada, Epaminondas, Rodrigo do Universidade do Bitcoin e também Fernando Uris. Agora vamos ao vídeo. Bom, antes de começar, tudo que eu vou falar aqui, como sempre, é baseado na ética, na lei natural, na propriedade privada, e não no que o governo diz ser lei. Porque o governo simplesmente colocar umas palavrinhas num papel não torna isso ético. Muitas leis são antiéticas, são erradas. A gente vê isso, por exemplo, no Oriente Médio, onde diversas mulheres são apedrejadas por qualquer motivo. Botou um biquíni, vai apanhar. Isso não é ético, é completamente errado e é uma lei. Então não é porque é lei que é correto. No Brasil a gente também já teve vários casos assim, inclusive escravidão negra já foi lei. Na Alemanha, nazismo já foi lei. Então ignorem o que o governo fala que é certo e errado. A gente tem que se pautar sempre pela ética. Então toda análise que eu vou fazer no vídeo é baseado somente em ética, em lei natural, em propriedade privada, ok? A notícia é que o Itaú, o Santander e o Bradesco encerraram as contas de sócios de exchange de criptomoedas, com a justificativa de que não tinham mais interesse comercial. Foi simples assim. Isso, obviamente, gerou uma revolta por parte desses sócios, que são pessoas físicas e não pessoas jurídicas. Quando o banco fechava a conta de uma exchange, tudo bem, era ali uma negociação entre duas empresas e essa conta estava sendo encerrada. Apesar de todos os problemas que isso leva, ainda tinha ali uma justificativa. Agora, eles estão fechando contas de pessoas físicas ligadas a criptomoedas, assim como eu e vocês. Então, é um passo além daquilo. Então, a matéria ali levanta isso, né, faz algumas críticas, os sócios falando do medo que os bancos têm da concorrência das criptomoedas e que isso seria uma prática anticoncorrencial por parte dos bancos, então o CAD deveria avaliar, analisar se não está tendo um excesso. Aparentemente, isso parece uma coisa completamente errada, né? Pô, um crime, os bancos estão deixando essas pessoas sem contas bancárias, que absurdo. Mas a gente tem que fazer uma análise mais profunda antes de afirmar isso. Porque, vamos lá, o que são bancos? Bancos são propriedade de alguém. O banco é uma empresa de um banqueiro. E uma pessoa não pode ser obrigada a compartilhar sua propriedade à força com outra pessoa. Porque se você continuar estendendo isso, você chega até a escravidão, que é a pessoa ter a propriedade dela, o corpo dela, mas ela não tem o controle sobre o corpo dela. Então ela é obrigada a partilhar a propriedade dela, o corpo dela, com uma outra pessoa que ela não quer. Isso é escravidão. Então você forçar alguém a fazer alguma coisa com sua propriedade sem que essa pessoa tenha autorizado é uma coisa antiética por princípio. Então você não pode obrigar uma pessoa a ter relações com outras pessoas sem o consentimento dela. E isso independe do motivo. Então, por mais estúpido
estúpido que seja o motivo, você não pode obrigar alguém a fazer alguma coisa com outra pessoa. Então, por exemplo, se o cara for racista, for preconceituoso, for idiota, enfim, se ele não quer fazer negócio com outra pessoa, seja lá pelo motivo que for, é direito dele, por mais estúpido que isso seja. E note que já é assim em algumas coisas, como por exemplo quando você vai vender sua casa. Você vende a sua casa para quem você quiser, né? Você escolhe quem vai ser o comprador. Outra pessoa pode oferecer o dobro do valor e você não quer vender para aquela pessoa, você vende para tal pessoa. Então é uma escolha sua. Mesma coisa com relação ao serviço. Esse serviço deve ser vendido para quem você quiser. E se o banco não tem interesse de oferecer esse serviço para você, problema seu. Notem a incoerência que seria você obrigar alguém a favorecer o concorrente dessa pessoa. Então o cara lá é um banqueiro, né? Ele tem o banco dele e tem o negócio dele, e você vai obrigar ele a ajudar um concorrente, que no caso são as exchanges de criptomoedas. Será que isso é ético? Se o crescimento das criptomoedas afeta o crescimento dos bancos, ele não pode ser obrigado a ajudar as criptomoedas a crescerem. É simples assim. Imagina que você possui uma loja e o seu vizinho de loja, a loja ao lado da sua, tem algum negócio que interfere no crescimento da sua loja. Você tem que ser obrigado a ajudar esse cara a crescer? Claro que não, porque se você ajudar ele a crescer, você morre. Então é uma situação onde você não pode ser obrigado a fazer aquilo que você não quer. Aqui no caso dos bancos é justamente a mesma coisa. Portanto, a postura do banco, para mim, está completamente ética. De todos esses bancos, se todos os bancos quiserem fechar todas as contas de todo mundo que mexe com criptomoedas, é direito deles. Não tem nada que a gente deva reclamar com relação a isso. Só que o mercado ele é baseado em oferta e demanda. O que isso significa? Que se existe demanda por algum serviço, vai aparecer alguém para oferecer. Então, por que a gente está tendo problema com isso? Não deveria aparecer um outro banco que quer oferecer esse serviço para captar toda essa demanda de clientes que mexem com criptomoedas? Óbvio que sim. Por que então não aparece? Aí está o problema, aí está a chave do problema, porque não é livre mercado. Como eu já falei diversas vezes aqui no canal, regulamentação é o problema central. O problema está aí. Como o Estado proíbe que novos bancos apareçam, né? É só um grupinho que o Estado aprova, então a gente tem um número limitado de bancos, né? Um tamanho específico, controlando o mercado, e só eles podem ter contas bancárias de clientes e fazer transações bancárias. Então, se eu quiser abrir um banco para atender essa demanda de clientes que querem fazer transferência do banco para a exchange, eu não posso, porque o Estado não vai me permitir. Mesma coisa com relação a essas corretoras. Todas elas podiam se unir e fazer um banco de pequeno porte, somente para realizar transações dos seus clientes, mas o governo não vai permitir. E isso também é antiético. Você está proibindo o livre mercado, o livre comércio entre as pessoas. A solução para resolver isso não é obrigar os bancos a fazerem o que eles não querem, como eu já expliquei para vocês. A solução é o Estado parar de regulamentar, permitindo a entrada de bancos de pequeno porte que queiram atender essa demanda, que ofereçam serviços para quem trabalha com criptomoedas. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer, o governo não vai tirar a mão desse controle. Portanto, a minha sugestão para os sócios das exchanges é que eles entrem em contato com bancos de menor porte, esses bancos digitais que hoje em dia tem aí pelo mercado. São bancos que têm uma clientela muito pequena ainda, estão buscando um lugar ao sol e que não vão conseguir competir com o Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e outros bancos desse tamanho. Mais um motivo para a autorregulação do mercado. Então, exchanges de criptomoedas do Brasil, se unam, façam regras próprias e busquem parceiros, esses bancos menores, para ajudar vocês a manterem suas atividades sem depender dos bancos grandes. Então, vocês vão buscar pessoas que estão interessadas nessa demanda, em atender um público que existe, que é um público de criptomoedas, que é um público considerável, principalmente para bancos de pequeno porte. E também ofereçam um desconto aos clientes que vierem por meio desses bancos. Portanto, vai ter um incentivo para que todo mundo que mexe com criptomoedas tenha conta nesses bancos e faça transações por esses bancos. Portanto, esses bancos vão estar atendendo uma demanda de mercado que existe hoje e que os outros bancos não querem atender. Então, aí está um nicho para eles. Um banco pequeno que tem uma oportunidade de fazer dinheiro, de aumentar sua clientela rapidamente, fazendo uma associação com exchange de criptomoedas. Agora vamos para a segunda notícia, e essa é mais complicada, porque envolve a Receita Federal. A nossa amiga Receita Federal chegou aí para um peixe grande do mercado, né? A pessoa que tem muitos recursos em criptomoedas, e simplesmente mandou uma cartinha para essa pessoa pedindo esclarecimentos sobre as transações, que é todo o histórico de transações em criptomoedas dessa pessoa desde janeiro de 2015.
O principal motivo dessa fiscalização é porque essa pessoa em questão não mencionou os seus bitcoins na declaração de imposto de renda. E aí eu me pergunto, mas por que ela deveria mencionar? É a propriedade dela, todos os bitcoins dela é dela, o governo não tem nada a ver com isso, não tem que se meter nisso. E a justificativa que o governo dá para isso é a lavagem de dinheiro ou evasão de divisas, enfim, essas coisas que não são crimes, e sim possíveis consequências de um crime. Afinal, se é lavagem de dinheiro, quer dizer que em algum momento esse dinheiro ficou sujo, correto? E é esse momento que é a causa, que é o crime. E é aí que tem que estar a fiscalização, aí que tem que estar o combate. E não pegar a consequência depois de um crime para ficar tentando justificar essa violação da liberdade de todas as pessoas, incluindo pessoas inocentes como eu e vocês. Se a gente não cometer um crime, nada dá direito ao governo de fiscalizar nossas contas, como se fosse colocando câmeras dentro da nossa conta bancária para ver a movimentação que a gente faz. Ninguém tem direito a fazer isso. Isso é uma violação de propriedade, violação da nossa propriedade e violação da nossa liberdade. Então cabe ao governo ou a qualquer sistema de justiça atacar a causa, o crime em si, e não a consequência. Isso nem faz sentido. Você não acaba com o estupro atacando o sexo, que é uma consequência do estupro, e sim o estuprador, que é a causa, que é, no caso, o criminoso. Aceitar que o governo fiscalize contas bancárias de todo mundo porque pode estar acontecendo alguma movimentação criminosa é a mesma coisa que você aceitar que instalem câmeras ao redor de toda a sua casa, igual no Big Brother Brasil, para evitar que você cometa algum crime ali dentro. Porque sim, alguém pode matar alguém dentro de casa. Você pode matar sua esposa, matar seu filho, sabe-se lá o que você pode fazer. Então isso é justificativa para o governo instalar câmeras na sua casa inteira, evitando assim possíveis crimes? Ou ele deveria somente se ater ao criminoso? No caso de alguém estar cometendo algum crime, é a vítima que deve fazer a denúncia. A reclamação sempre deve vir por parte da vítima, porque não existe crime sem vítima, ao contrário do que o governo fala. Não existe. Se tem algum crime, existe alguma vítima, e ela vai procurar os seus direitos. Então vamos supor que alguém foi roubado e esse criminoso pegou o dinheiro e colocou em sua conta bancária. Cabe a essa vítima ir na justiça, ir na polícia, fazer uma reclamação contra determinada pessoa. Aí sim cabe fiscalização em cima dessa pessoa que está sendo denunciada. Vai entrar ali num processo criminal. Isso não justifica que por causa desse crime que pode acontecer, o governo fiscalize todas as outras pessoas que são inocentes. Essas pessoas inocentes não podem ser vítimas de um crime do governo, que é o crime de invasão de propriedade. E o mais triste dessa história é que esses termos lavagem de dinheiro, evasão de divisas, eles são termos simplesmente utilizados pelo governo para esconder que não existe crime por trás disso. Às vezes são somente trocas voluntárias. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que alguém quer vender maconha e outra pessoa quer comprar maconha. Então vai acontecer uma troca voluntária. Um quer vender, outro quer comprar. Quem é a vítima? Não existe vítima. Os dois lados estão satisfeitos com essa transação. Mas o governo vai chamar isso de lavagem de dinheiro para a parte que ficar com esse dinheiro. Porque ele considera que essa troca voluntária é um crime sem vítima, o que não faz nem sentido. Então ele só coloca esse rótulo de lavagem de dinheiro e esconde de você qual é o real crime, que não existe no caso. Então é muito cômodo para o governo não mostrar a causa, não mostrar o crime, e sim mostrar somente um rótulo de lavagem de dinheiro, quando na verdade não existe qualquer crime por trás dessa lavagem. O mesmo ocorre na evasão de divisas. O que é evasão de divisas? É simplesmente uma pessoa que quer pegar o seu dinheiro, ou seja, sua própria propriedade, tirar do Brasil e enviar para um outro país, seja para sua própria conta ou para a conta de outra pessoa. Qual é o erro nisso? Qual é a vítima nesse caso? Não existe vítima. Não tem ninguém aí reclamando que foi vítima de alguma coisa, porque não existe vítima, portanto, não existe crime. Novamente, vão colocar um rótulo de evasão de divisas e esconder a real causa, o real crime, que no caso não existe. Agora, se alguém pegar o meu dinheiro à força, sem o meu consentimento, e enviar para a China, eu vou ser o primeiro a correr na justiça para reclamar sobre isso. Como eu falei, é a vítima que faz essa solicitação quando existe um crime. E o que me intriga nessa história é como que o governo vai conseguir forçar essa pessoa a passar todo esse histórico de transação. Porque ela não é obrigada. Então, e se a pessoa não quiser passar? O que o governo vai fazer? Porque ele não consegue verificar os bitcoins que foram movimentados lá em 2015, 2016.
A exchange não tinha essa informação, nem era obrigada a passar essa informação nessa época. E o indivíduo não vai querer passar, como é que o governo vai forçar isso? O que ele vai fazer? Ele vai começar a ameaçar a vida dessa pessoa? Vai prender essa pessoa sem ter nenhuma evidência do que aconteceu naquela época? Olha o absurdo disso. Então é o governo que está contra a parede. Como ele sabe que ele não consegue fiscalizar esse tipo de informação, ele está mandando cartinha pedindo para a pessoa fazer isso. Isso é uma forma de ameaça velada. Mas eu queria saber o que ele vai fazer. Se a pessoa não enviar esses dados, o que o governo vai fazer? Então, para todos nós que temos criptomoedas, a gente tem que começar a criar mecanismos de defesa a esse tipo de ataque. Você corre o risco de ter suas contas que você declarou lá do passado vistoriadas e regras que não eram aplicadas começarem a ser aplicadas, como é esse caso aí. Naquela época, 5 anos atrás, o governo não estava ligando para criptomoedas e agora ele pede dados de contas do passado para jogar contra essa própria pessoa. A pessoa está sendo obrigada a criar provas contra si mesma. Então o governo vai fiscalizar o que você vai entregar para ele para te punir. Qual é o sentido disso? Por que você faria uma coisa dessa? Não é lógico, não é racional você apresentar provas que vão acabar te punindo. Se o governo quer fazer alguma coisa contra alguém, o mínimo que ele pode fazer é procurar isso, fiscalizar por conta própria. Eu espero que eles não consigam, porque eles estão invadindo propriedade alheia, como eu expliquei anteriormente. E para você que defende lei, independente dela ser ética ou não, tome muito cuidado, porque você pode estar fazendo o papel daquele cara lá do século XVI que defendia a escravidão negra porque era lei. Ou mesmo o papel de um alemão na época do nazismo que entregava os judeus porque isso também era lei. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito complexo, porque é um tema muito difícil, espinhoso, num tempo muito curto, né? Então, se for alguma dúvida, algum debate, deixem aqui nos comentários e, por favor, compartilhem esse vídeo, para que outras pessoas entendam o que está acontecendo aqui no mercado brasileiro de criptomoedas. Deixem o like, se inscrevam no canal, muito obrigado e até a próxima. Se inscreva no canal, deixe o seu like e entre nas redes sociais do Criptomaníacos.